Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui a gente vai falando sobre futebol todos os dias e no vídeo de hoje nós vamos falar desse sorteio da Champions League, desta nova Champions League. Esqueça aquelas edições que tinha fase de grupos, aí se classificavam os dois primeiros, não. Agora mudou tudo e não tá tão complicado assim para entender não, tá? Juntos a gente vai entender essa nova fase da Champions League e olha, vai ter jogo grande, hein? E como sempre, né, cara, o PSG... Que azar que tem o PSG, é uma coisa impressionante. Chega deixando aquele seu like, chega deixando a sua curtida, você que curte futebol nacional, futebol internacional, chega aqui com a gente, se inscreva no canal que a gente vai falando sobre futebol todos os dias e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol europeu também, hein? Então vamos primeiro aqui trazer, cara, alguns confrontos do pote 1. O que acontece é o seguinte, galera, aquele formato, né, de que eram separados 8 grupos, cada grupo tinha 4 clubes e se classificavam os 2 primeiros, mudou tudo. Agora não existe mais fase de grupos, agora é praticamente uma fase de liga. Ué, mas todo mundo vai enfrentar todo mundo? Não, senão teria muitos jogos. O que acontece é que cada clube foi sorteado 8 oponentes e eles vão disputar 8 jogos, 24 pontos. Os clubes que somarem mais pontos dentro de uma liga, que seria praticamente pontos corridos, eles vão se classificando. Então não tem muito mistério não. Lembrando que do primeiro ao oitavo já tem essa classificação direta. Do 9º até o 24º, você acaba tendo ali um período de repescagem. Qual a importância de se classificar em primeiro, vencer o máximo de número de jogos? Você ter a vantagem de poder decidir os confrontos em casa. Lembrando que o clube que tiver o melhor aproveitamento dessa fase, ou seja, conseguir somar o mais próximo de 24 pontos, que seria ganhar todos os jogos, ele decide todos os confrontos até a decisão na sua casa. Lembrando que oitavas de final, quartas de final e semifinal é aquele formato que a gente já conhece, jogo de ida e volta, tendo o fator campo importante nessa primeira fase. Então o que aconteceu nesse sorteio? Não foi separados vários grupos, né? Haviam 4 grupos que nada mais é do que os campeões nacionais, os clubes de maior relevância, né, que têm conquistado mais títulos, que estão posicionados em melhores grupos, nos melhores, né, nas melhores competições, no pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4. Teoricamente, os clubes do pote 1 são os clubes assim que seriam os postulantes mais favoritos. Contudo, dentro do pote 2 tinha Juventus, tinha Milan. Então a gente vai pegar os confrontos dessa galera do pote 1 e, claro, também vamos passar pelos confrontos dos importantes Milan, Juventus, desses times mais pesados. Então tava separadinho tudo assim, né? Tudo certinho. E aí conseguiram lá ordenar, de acordo com o software, os confrontos. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona, todos eles farão o mesmo número de jogos, mas não enfrentarão necessariamente o mesmo adversário. E aí que tá essa confusão que o pessoal acaba fazendo. Vamos começar com os confrontos do Manchester City. O Manchester City vai enfrentar a Inter de Milão em casa, o Paris Saint-Germain fora de casa, Bruges em casa, Juventus fora de casa, Feyenoord em casa, Sporting fora, Sparta Praga em casa e Bratislava fora. Lembrando que não há mais aquele encontro de tu joga uma partida fora e uma em casa, mesma equipe. Não, por exemplo, ele só vai enfrentar a Inter de Milão em casa, depois não vai pegar a Inter de Milão fora de casa. São apenas 8 jogos nessa fase. Cara, um bom grupo, né? Um grupo acessível, apesar de ter Inter, ter Paris Saint-Germain e ter a Juventus, há uma possibilidade grande do Manchester City fazer um bom número de pontuação, conseguir se classificar bem. Bayern de Munique. O Bayern de Munique pega o PSG em casa, o Barcelona fora de casa, ele tem o Benfica, o Shakhtar, o Dinamo, o Feyenoord, Aston Villa, né? Aston Villa e Bayern que fizeram uma decisão, né, de Champions League nos anos 80. O Bayern certamente aqui, né, dentro de um prognóstico normal, se classificaria também sem nenhum susto, apesar de ter um grandíssimo jogo, né, contra o Paris Saint-Germain, contra o Barcelona, mas é um franco favorito para conseguir fazer uma boa pontuação. O Leipzig, cara, o Leipzig, olha, pegou aqui, é complicado. Liverpool em casa, é difícil. Inter de Milão fora de casa, difícil. Juventus em casa, é difícil. Atlético de Madrid fora de casa, também é muito difícil. E além disso tem o Sporting, o Celtic, o Aston Villa.
Cara, eu acho que aqui pro Leipzig já ficou um pouquinho mais complicado, né? Pro Leipzig já ficou um pouquinho mais complicado a situação aqui do alemão. Outro clube alemão, que é o Borussia Dortmund, ele pega ali a dupla espanhola, Barcelona e Real Madrid. Sendo o Real Madrid, ele vai pegar no Santiago Bernabéu. A questão aqui fica um pouquinho mais difícil. Contudo, tem ali o Shakhtar, Bruges, Celtic, o Bolonha, né, ali a sensação e tal, mas é um grupo mais acessível. Certamente aí o Borussia Dortmund vai ter uma certa dificuldade contra os dois espanhóis, mas nos outros 6 jogos, a expectativa de 18 pontos é que ele acaba, né, tendo ali uma porcentagem maior de aproveitamento e consiga ter uma pontuação suficiente para conseguir se classificar. O Barcelona. O Barcelona tem um confronto contra o Bayern de Munique, que é um jogo curioso, pois o Hans Flick, né, atual treinador do Barcelona, é um ex-técnico, né, passagem recente pelo Bayern de Munique, que vai pegar o Bayern de Munique em casa. É uma consideração boa aí para esse confronto. E ali tem o Borussia Dortmund. O Dortmund já é fora de casa, né, no Signal Iduna Park. Além disso tem o Atalanta, também o Barça enfrenta em casa, Benfica, Young Boys. Eu não creio que vai pegar o Brest, né? O Brest é um estreante, né, na competição. Eu não acredito que o Barcelona vai ter dificuldades nesse grupo, não. É um grupo até para você fazer uma grande pontuação, apesar de ter ali um Bayern de Munique que é sempre um pouco mais complicado. O Real Madrid vai enfrentar novamente o Borussia Dortmund, né? Vai ter ali a reedição da decisão da última Champions League. O Real Madrid recebe o Borussia no estádio Santiago Bernabéu e ele faz 2 jogos muito interessantes, né? Liverpool, fora de casa, em Anfield, e pega o Milan, também no Santiago Bernabéu, um jogo pesadíssimo. É um jogo pesadíssimo. É um grupo de muitas Champions League, né? Real Madrid, Liverpool, Milan, um grupo pesado. Aí tem Atalanta, Salzburg, Lille, o Stuttgart e também pega o Brest, né? Coitado ali do Brest, já pega ali o Real Madrid nessa fase, então fica um pouquinho mais complicado ali para eles. Liverpool. O Liverpool, na minha opinião, diante de todos os clubes ingleses, eu acho que nesse sorteio ele pegou os adversários mais difíceis. A situação do Liverpool ela é um tanto que delicada, pois tem que pontuar e os não são confrontos simples, não. Ele pega tradição, peso e pega muita sensação da temporada passada. Se, caso, essas sensações a gente vai passar aqui repitam, né, o rendimento da temporada passada, seria extremamente desafiador para o Liverpool. O Liverpool pega o Real Madrid, em Anfield, Leipzig, fora de casa, Bayer Leverkusen, também em casa, Milan, fora, Lille, em casa, PSV, fora, e 2 sensações, né, que é uma grande incógnita, o que vai acontecer nessa temporada. A sensação italiana, Bolonha, ele pega em Anfield, em casa, e o Girona, que acabou sendo, né, a sensação do futebol espanhol. O confronto contra os espanhóis é fora de casa. O Liverpool não deu muita sorte nesse confronto, não. E falando em sorte, esse é um time que não tem, que é o PSG. O grupo do PSG, ele é perigosíssimo e o PSG sofre um seríssimo risco de fazer uma pontuação muito baixa, o que o possibilitaria de se posicionar entre ali os que irão se classificar para a próxima fase. Por que eu digo isso? Manchester City em casa. Difícil. Bayern de Munique, fora. Atlético de Madrid, em casa. Arsenal, fora. Aqui a gente está falando de 12 pontos disputados. Que, cara, a verdade é essa. Se o PSG não abrir o olho, ele não faz 0. Não é nenhum absurdo ele perder para o Manchester City em casa, ele perder para o Atlético de Madrid, que é um time chatíssimo, que se defende muito bem em casa, não vencer o Bayern de Munique, não vencer o Arsenal. Se ele não abrir o olho, ele faz 0 pontos. Aí sobra os outros 4 jogos. PSV em casa, Salzburg fora, não é moleza, Girona em casa, né? E o Stuttgart fora. O PSG vai ter que fazer trabalho fora de casa, meu irmão. E aí vai ter que ser ou contra Bayern de Munique, Arsenal, Salzburg, Stuttgart, vai ter que pontuar para conseguir ali uma classificação. E aí tem a galera do pote 2. Pote 2, pote de peso também, né? Que aí tem o Milan, tem a Juventus. E aí pegando aqui, por exemplo, o confronto desses dois, né, clubes extremamente tradicionais e campeões, vamos pegar aqui a Juventus. A Juventus pega o Manchester City, Leipzig, Benfica, Bruges,
PSV, Lille, Stuttgart e Aston Villa. E o Milan, cara, tem ali o Liverpool, o Milan tá complicado, Real Madrid, Bruges, Leverkusen fora de casa, ainda tem ali o Girona, que é a grande curiosidade, né? Que Girona vai ser esse da temporada passada, beliscaria certamente muitos pontos. Galera, não tem mistério. Todo mundo tá disputando contra todo mundo, mas nem todo mundo se enfrenta. Eles acabam se enfrentando um grupo de 8 times. Cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 ponto. Quem conseguir somar o máximo número de pontos nesses duelos dessas 8 partidas, ver qual o seu posicionamento na classificação final. Lembrando que do primeiro ao 8º, você já se classifica direto para a fase de mata-mata. Do 9º ao 24º, você tem ali uma repescagem. Abaixo do 24º é o Z, né? Z12, tá fora. Fechado, beleza? Essa é a nova Champions League com um novo formato e, segundo a UEFA, uma promessa de mais jogos interessantes. Isso a gente vai ver ao longo da competição, que terão certamente mais jogos, isso é um fato. Na fase de grupos, anteriormente, cada clube jogava 6 vezes. Agora, serão 8 jogos. E vai pegar, né, times grandes, vai ter grandes confrontos já nessa primeira fase, nessa fase de liga. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, siga aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal e a gente vai acompanhar tudo o que acontece no mundo da bola e, claro, a gente vai passar bastante aqui pela Champions League. Um grande abraço, tamo junto e valeu!